neste lugar. Cada irmão, Senhor, que está aqui nesta noite, Senhor. Cada família representada, Pai. E muito obrigado também, Senhor. Já oro a Ti, Senhor, agradecida pela vinda dos nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor colocou a mão, que o Senhor protegeu, que o Senhor guardou. E aqui eles estão para Te adorar, Senhor. Que Tu colocasse, Senhor, os Teus anjos, Senhor, em volta daquele carro nessa viagem, Pai. E trouxesse de volta, Senhor, os nossos irmãos para a Tua casa, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. E permanece conosco, Pai. Permanece, Pai. Que nós vamos estar em espírito de adoração a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Oh, glória, glória a Deus. Algo de bom, cada um de nós aqui, estamos aqui, porque Deus viu alguma coisa em nós que nos trouxe até aqui. E por isso estamos permanecendo sempre na presença de Deus, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Nós não merecíamos nada que vinha dele, mas Ele viu algo em nós que nos amou e nos ama. E se a gente fizer o mesmo, com certeza mais amor teremos de Deus e nós com Deus também. E é por essa graça que eu agradeço ao nosso Deus por estar aqui, porque em outros tempos eu nem sabia o quanto Deus era maravilhoso, bom na minha vida e em nossas vidas. Eu quero convidar agora o pastor e o diácono Carlos para ele estar recolhendo o dízimo e a oferta da casa do Senhor. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Por tudo que Ele tem realizado em nosso meio, por tudo que o Senhor já tem nos abençoado nesta noite através da Sua palavra, em tudo que Ele já tem falado. E Ele ainda continuará falando conosco nesta noite, amém? Creio que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque o Senhor está aqui neste lugar. E o Senhor lhe dá a oportunidade de estar na sua presença, porque a Bíblia diz: é melhor estar um dia nos seus átrios do que 1000 em outro lugar. Então vamos adorar o Senhor nesta noite. Adorar o Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Sua presença, nem que seja eu gritarei. Se tiver que cantar, eu cantarei. Se tiver que humilhar o meu espírito,
Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia, adoro o Senhor. Uma chance igual a esta talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se te chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, aleluia. Fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Eu quero nascer. Eu quero nascer do teu Espírito. Adoro o Senhor. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. A sua vida, Jesus. A sua vida, Jesus. Aleluia. Que nós a cada dia, irmãos, venhamos dedicar a nossa vida, consagrar a nossa vida ao Senhor Jesus. E que a cada dia nós possamos dizer: Senhor, aleluia, vale um dia, mais um dia nos teus átrios do que mil em outro lugar. Então que você aproveite este momento para agradecer o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, porque Ele está aqui recebendo o teu louvor e a tua adoração, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, amém? Ele está falando ao nosso coração nesta noite, que possamos estar atentos, né, à voz do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos orar ao Senhor neste momento, consagrando nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite. Santo e eterno Deus, aqui na Tua presença, Pai, nos colocamos. Te damos graças, Pai, por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Sua presença neste lugar, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, Pai. Oh Deus, e neste momento especial do culto, Deus, onde podemos, Senhor, vir até o altar, Senhor, e trazer nossos dízimos, depositar diante de Ti, Deus, diante do Teu altar, Senhor. Nós consagramos agora nossos dízimos e ofertas a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Glória a Deus.
Eu quero dizer que sou muito grato a Deus por 3 coisas que eu tenho guardado em mim. Em primeiro lugar, eu guardo Deus acima de tudo. Em segundo lugar, a minha saúde que Ele me dá para ir para a labuta, para trabalhar, para estar sempre lutando, porque nós necessitamos de Deus para que Ele nos dê força, nos dê coragem e nos dê discernimento para nós continuarmos a nossa vida aqui enquanto estivermos. E a terceira coisa é o emprego que Ele me deu e nos dá e nos deu a qualquer um aqui, porque um homem, pai de família, sem um emprego para levar o pão de cada dia para seus lares, para sua mesa, sem o emprego, ele é um homem totalmente, é como uma folha seca, vagando, sem experiência de vida, sem uma esperança por dias melhores, porque eu já passei por um processo desempregado, e é triste, é humilhante, você se sente inútil diante da família, da sociedade, que não lhe vê como um trabalhador. Falta o pão dentro de casa e você não tem, você batalha, mas às vezes as portas estão fechadas, que é para você, naquele momento, você parar, pensar e saber que você tem um Deus que tanto fecha porta como abre porta. E tem momentos na vida que nós passamos por isso. E é por isso que eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Grato porque me aceitou em seus braços. Grato pela minha saúde que Ele tem me dado para batalhar sempre. E grato pelo meu trabalho, porque é dele que eu levo o pão nosso para minha casa, para minha família. E por isso eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Sou feliz. Eu venho para a casa do Senhor contente, alegre, porque venho para a casa do Senhor. Porque primeiro eu venho para a casa do Senhor, mas quando eu chego no meu trabalho daqui a pouco, que eu abro as portas, que entro, eu fico, me dá uma alegria, e eu agradeço ao Senhor, porque Deus é maravilhoso. Eu não tenho palavras para dizer o quanto Deus é bom, e muita gente não sabe agradecer as maravilhas que Deus faz em nossas vidas, em todo o tempo. Sou muito grato a Deus. Eu não mereço nada, porque sou falho, sou fraco, mas Deus tem me honrado todos os dias. E eu procuro sempre, mesmo nas dificuldades que passo, que estou passando momentos difíceis na minha vida, mas eu tenho um Deus que me sustenta todos os dias, e eu sou grato, e eu sou alegre por isso, porque momentos passam na minha vida que às vezes eu quero parar e chorar, pensar onde foi que eu errei na minha caminhada, mas aí eu paro e penso e entrego todos os meus problemas na mão de Deus. Ele me acalma o coração, porque em muitos momentos você tem até que desviar pensamentos que vêm na sua cabeça, porque às vezes você pensa, tenta, procura onde foi que você errou, mas você não encontra. Mas Deus encontra, porque Ele vai lá no fundo do teu coração
e acalma a sua alma e diz: filho, descansa, porque eu sou contigo. Eu tenho muito, às vezes estou pensando, eu trabalho à noite, os problemas que tenho com família, e é isso. Deus chega na hora certa. Deus chega no momento certo. E por mais que seja um problema grande, mas para Ele é pequeno. E eu sou confortado por Deus e é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. E peço a Deus todos os dias: Senhor, me mostra o caminho e me guia sempre nesse caminho. E me mostra sempre que é esse o caminho que eu devo andar. Nunca desistir. Eu quero estar convidando o grupo de Eclésias para estar louvando ao Senhor e dizer que Deus é bom todo o tempo. Eu sou feliz. Oh, glória, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele já tem realizado em nosso meio. Nós estamos felizes, amém, porque estamos na casa do Senhor para lhe render louvor e adoração. Nós podemos ver, né, o Senhor, Ele movendo os corações aqui neste lugar. E nós cremos no Deus, que Ele é o Deus do impossível. Não existe, irmãos, nada difícil para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que certa vez o Senhor falou para Abraão que ele teria um filho, e ele já avançado em idade, com 100 anos, Sara com 90, e o Senhor falou, aquele homem, Sara riu, né? Ela estava escutando ali o anjo a falar com Abraão, e o anjo falou: olha, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existem coisas, irmãos, que nos limitamos, que somos pequenos e falhos, e verdadeiramente para nós é impossível, mas não existe nada difícil para o Senhor. Então que nesta noite você possa adorar o Senhor, porque aquilo que é impossível para você, o Senhor Ele faz. Aquilo que talvez foge do seu controle, da sua mão, que você diz assim: Deus, aqui fugiu do meu controle, aqui eu não sei nem como vou resolver isso. Mas você adora o Senhor. Enquanto você adora, você descansa. Enquanto você descansa, o Senhor Ele cuida da sua vida. Então vamos adorar o Senhor, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venhas em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir.
quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Aleluia. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Ele é o Deus do impossível. Sua destra Aleluia. me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Ele é fiel na sua vida. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível. O que é impossível para você é possível para o Senhor. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor, porque Ele é um Pai que cuida de nós. Aleluia. E esse louvor ele diz: eu sou teu Pai. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor, você pode glorificar o seu nome, porque Ele está aqui neste lugar. Então, que você possa se desprender. O Senhor, Ele está cuidando de tudo da sua vida. E muitos, para falar com Deus, precisa de tantas coisas, né? Acham que precisa de um protocolo ser cumprido. Mas o Senhor, quando nós queremos falar com o nosso Pai, para aqueles que ainda têm o seu pai, sabia e sabem como ele era alguém que trazia um conselho para nós, era alguém que trazia segurança para a nossa casa. E não é diferente o nosso Deus, Ele se identifica como nosso Pai. Então que nesta noite você possa levar a sua voz, e Ele quer lhe abraçar, Ele quer lhe consolar. Ele está dizendo: filho, filha, eu sou contigo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselha. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Aleluia. Não preciso de formalidade,
Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Ele é teu pai. É só Chama Ele nesta noite. Clama o nome dele nesta noite. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na dificuldade ou na felicidade. Não quero algo de momento. Ele quer um relacionamento. Eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Chama o nome dele nesta noite. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Ele quer ouvir você chamando o nome dele. Eu sou teu pai. O nome dele tem poder. É só chamar. Oh, ele te chama de filho nesta noite. Ele te chama de filha. Eu sou teu pai. Aleluia. Sinta o abraço do Senhor nesta noite. Aleluia. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor, por nós. Obrigado pela tua graça, Deus. Obrigado por momentos difíceis, o Senhor nos abraçar e dizendo: filho, filho, eu estou contigo. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Obrigado pelo teu amor por nós. Quando nós nem merecemos, mas o Senhor vem e nos abraça, Senhor, e nos reveste com a tua graça. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Aleluia. Deus, Ele quer intimidade. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de cuidado, amém. Vamos continuar adorando o Senhor, dizendo que nós somos dependentes dEle. Nós somos dependentes do Senhor. O Senhor está fazendo algo novo, irmãos, em nosso meio. Deus tem falado ao meu coração. Deus falou comigo esses dias enquanto eu orava ao Senhor. E Ele disse que Ele faria deste lugar como uma videira. Que as pessoas viriam e ficariam abaixo desta videira e se firmariam. O Senhor falou comigo esses dias e algo tem acontecendo neste lugar. E que nós possamos, irmãos, a cada dia entender e ficarmos firmes. Porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém. Sejamos dependentes do Senhor. Aleluia. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia. E que
só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história, e que tens cuidado bem de mim. Ele está cuidando da sua vida. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão, Posso perceber cada tua mão detalhe da minha em cada detalhe da minha história, e que tens cuidado tão bem de mim. e que tens cuidado bem de mim. É verdade. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, É verdade, Jesus. sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. Somos dependentes, Jesus. A cada segundo das nossas vidas, somos dependentes de De ti, Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Aleluia, que nós possamos, irmãos, entender que nós somos dependentes. Assim como o ar que respiramos, nós precisamos do Senhor todos os dias. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu também quero agradecer a oportunidade por estar aqui dirigindo esse culto maravilhoso, e quero convidar o pastor, que ele vai estar pregando a palavra. Somos carentes desse Deus maravilhoso que nós temos, e somos dependentes, porque sem Deus não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Mas Deus sem a gente, Ele continua sendo Deus. Então que você coloque no seu coração que é sim dependente da presença de Deus em suas vidas. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio, e já estamos felizes, alegres, porque Deus, Ele é bom em todo o tempo. Ele é um Deus, irmãos, presente em nossas vidas.
E grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Você também que nos assiste, é um prazer tê-lo, que você possa estar também meditando junto conosco nesta palavra. Nós desde já queremos agradecer pelos visitantes nesta noite, pelos amados irmãos que veio ali junto com a nossa irmã Genilda. É um prazer tê-lo. Fiquem à vontade para vir quantas vezes quiserem. As portas desta igreja sempre estarão abertas. Nós estamos felizes pela vida de Valdes, está de volta aqui em Garanhuns, morando em Garanhuns. E recebi uma notícia, fiquei muito feliz, que ele disse que ficaria congregando junto conosco. E é um prazer, amado, que ter você aqui neste lugar. Seja bem-vindo também. É um prazer adorar o Senhor junto com os amados irmãos. Evangelho de Marcos, o capítulo 5, o versículo 15. Estaremos lendo no versículo 15 até o versículo 20, que os irmãos estejam atentos da palavra do Senhor. O Senhor tem uma palavra ao seu coração nesta noite. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Ó Jesus, aplica a tua palavra em nossos corações. Ministra aos nossos corações nesta noite, Senhor. Que não seja o que eu queira falar, mas que o teu Espírito Santo queira ministrar neste lugar. Fala com a tua igreja, Senhor. Ó Deus, perdoa minhas falhas, os meus erros, e usa a minha instrumentalidade, Deus. E que tudo que seja feito aqui seja para a glória do teu nome. Queremos ouvir a tua voz, queremos sentir o teu Espírito Santo a ministrar os nossos corações. E que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que nossos corações sejam um campo fértil, Senhor, para ouvir a tua voz. Seja isso, é isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, aqui no Evangelho de Marcos, vai contar a história de um homem conhecido como endemoniado gadareno, que ele vivia ali em Gadara, uma região bastante difícil. E aquele homem, irmãos, ele vivia aprisionado pelo inimigo. A Bíblia diz que havia correntes que prendiam aquele homem, mas as correntes não resistiam à força que aquele homem tinha, porque sabemos que a força não era dele, mas do inimigo que estava ali na vida daquele homem. E havia algo que atormentava aquele homem diariamente. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus foi naquele lugar. O Senhor Jesus, ele teve um encontro com aquele homem e ele foi transformado. Aonde havia prisão, aonde havia tormento, a paz chegou. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, irmãos, tudo fica diferente. Porque todos nós, no tempo passado, quando não conhecíamos o Senhor, sabíamos como andava e vivíamos. A Bíblia diz que éramos inimigos de Deus por natureza. Nós éramos por natureza filhos da ira.
Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para mudar a história de toda a terra. Porque ele veio justamente para isso. Ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para transformar. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que quando Jesus ele tem um encontro com aquele homem, a Bíblia diz que o Senhor liberta aquele homem. E ali os demônios que estavam na vida dele, porque a Bíblia diz que era uma legião, porque o Senhor perguntou qual era o teu nome, ele disse uma legião. E uma legião equivale a 1000 soldados do exército romano. Então eram muitos que estavam ali atormentando aquele homem. E ele pediu para que saísse e entrasse nos porcos, e o Senhor permitiu. E os irmãos conhecem a história que os porcos, eles caíram num despenhadeiro. E por causa daquilo, né, houve uma problemática ali naquela localidade. E o texto vai dizer, irmãos, que muitos presenciaram, porque aquele homem, ele vivia nos sepulcros. Ele caminhava em lugares difíceis, que era atormentado dia após dia, porque é isso que o diabo faz. Ele vem para atormentar, ele vem para aprisionar. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele tem um encontro com ele. E agora as pessoas que presenciaram todo aquele fato, que viram tudo o que aconteceu, quando olharam para aquele homem, encontraram ele em perfeito estado. Porque o versículo 15 vai dizer: e indo ter com Jesus, aquelas pessoas daquela cidade, daquele lugar, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que eles temeram quando olharam para aquele homem e viram que ele estava sentado, porque uma pessoa, quando está endemoniada, uma pessoa que está atormentada, ela se rasga, ela não fica quieta, ela fica agitada, porque o inimigo, ele faz isso. Mas existe um Senhor, irmãos, que sabe trazer paz em meio aos tormentos, que sabe trazer segurança em meio aos problemas da vida. E a palavra do Senhor nos diz que aquelas pessoas, quando olharam para aquele homem sentado, aleluia, ele estava em perfeito juízo, ele estava lúcido, e eles temeram. E talvez eles se perguntaram como pode, porque muitos irmãos tentaram aprisionar aquele homem, mas não conseguiram. Pelo contrário, as pessoas fugiam dele. Mas agora aquele homem estava calmo ali, sereno, estava sentado, estava vestido, estava em perfeito estado. E aquele homem, ele tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, irmãos, tudo fica diferente. E eu não sei, me permita abrir um parênteses aqui nesta noite, nesta palavra. Eu não sei o que tem te atormentado nos últimos dias. Eu não sei, talvez, o que tem acontecido, o que tem tirado a tua paz, mas o Senhor nesta noite está dizendo que Ele veio para trazer paz. E que Ele é aquele que sabe neutralizar o inimigo. O Senhor trará paz para a tua vida. O Senhor colocou uma palavra no meu coração nesta noite. Ele falou eu quero falar nesta noite acerca de testemunho. De testemunharmos o que o Senhor fez e do que Ele vai fazer. Você terá um testemunho para contar. Porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que foi isso que aconteceu com aquele homem. Os que haviam presenciado, lá no versículo 16 vai dizer, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que lhe acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Aquele homem passou a ser um testemunho vivo. As pessoas viram o que aconteceu, quem era aquela pessoa e como é que ele estava agora. E agora ele era um testemunho de Deus para aquele povo, para aquela nação. Todos que passavam por aquele homem, todos que passavam por aquela pessoa ali, eles se admiravam.
o que o Senhor fez na vida dele. Aleluia. Deus, Ele é bom, irmão. E muitos vão se admirar no que Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus, Ele faz o impossível. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, lá no versículo 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Aquelas pessoas ali pediam para que Jesus, como também o endemoniado, saíssem dali, porque para eles trouxe um tipo de prejuízo por causa dos porcos. Mas eles estavam sem enxergar o que Deus havia feito ali naquele lugar, porque era um local de tormento, que pessoas não podiam nem passar ali pelo aquele lugar, que eram atormentados pelo aquele homem. Mas Jesus agora, irmãos, Ele tinha mudado todo o cenário. Aleluia. E eles ainda não conseguiam enxergar. Mas o próprio homem que fora endemoniado, aquele que estava atormentado, ele pede para estar com Jesus. Porque lá no versículo 18 vai dizer: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Oh, querido, quando nós estamos em um encontro com Jesus, nós queremos estar na sua presença diariamente. Nós queremos ter intimidade com Ele. Nós queremos estar debaixo da sua graça, da sua segurança. E aquele homem, ele queria mais de Cristo, ele queria andar com Jesus, ele queria estar com Jesus. Será, irmãos, que esse tem sido o nosso desejo? Você sabe o que o Senhor fez na sua vida? Você sabe da onde Ele lhe tirou? Nós sabemos quem éramos no passado, mas Jesus, Ele veio com seu amor e foi derramado sobre as nossas vidas. E agora nós podemos sentir os cuidados de Deus. Nós podemos, aleluia, segurar na sua mão. Nós podemos chamar Ele de Pai, como foi cantado aqui nesta noite. Aleluia. E foi isso que aquele homem, ele sentiu, irmãos. Ele dizia para Jesus: Jesus, eu quero estar contigo, eu quero andar contigo, deixa eu ir contigo. Mas o Senhor disse para ele: não, faça diferente. Você é um testemunho vivo. Aleluia. Lá no versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Aleluia. O Senhor falou para aquele homem: olha, eu tenho uma proposta diferente para você. Andar comigo é bom, me servir, aleluia, estar na minha presença é muito bom. E esse é o desejo do Senhor para todos nós. Mas o Senhor tinha um propósito também, e isso não deixaria dele estar na presença do Senhor. O Senhor tinha um propósito para ele. O Senhor disse: vai para os teus, vai para a tua casa e fala tudo o que aconteceu contigo. Conta o teu testemunho. Fala, aleluia, do que o Senhor fez na sua vida. Aleluia, anuncia tudo o que o Senhor fez e como Ele teve compaixão de ti. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 20 que então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Que nós possamos, irmãos, proclamar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Será que nesta noite você pode lembrar o que o Senhor fez na sua vida? Será que nesta noite você tem um testemunho para dizer a alguém: olha, eu em um tempo passado vivia atormentado, vivia em tempos difíceis, mas o Senhor, Ele me deu vitória, mas o Senhor me alcançou, e hoje eu posso declarar o que o Senhor fez na minha vida, e eu tenho uma palavra da parte do Senhor para a sua vida nesta noite. Você terá um testemunho para contar. Deus, Ele está preparando algo na sua vida. Aleluia. Porque quando nós entendemos o que significa, irmãos, testemunhar, é a declaração de uma verdade, irmão, presenciada, reconhecida,
pela fé em nós, do que o Senhor fez nas nossas vidas, através de uma palavra que nos alcançou, através do que Deus ele fez na vida de alguém, por uma vida transformada por Cristo. E quando nós entendemos que aquele homem foi fazer ali em Decápolis, irmãos, um local totalmente pesado, um local totalmente carregado por causa do inimigo que ali atuava, mas aquele homem ali passou a ser um testemunho vivo naquele lugar. Aleluia, aleluia. Aquele homem era uma prova de que Deus, irmãos, não desiste de nós. Aquele homem era uma prova, aleluia, que o Senhor ele vai nos lugares mais difíceis, onde ninguém quer entrar, onde ninguém quer passar, aonde muitos são rejeitados. Quando muitas vezes dizemos, não, porque eu sou esquecido, eu sou esquecida e ninguém se lembra de mim, mas o Senhor nesta noite está dizendo, eu me lembro de você. Você não é esquecido, você não é esquecida. O Senhor ele vai passar, irmão, naquela situação difícil. Aleluia, e você terá um testemunho para contar. Aleluia. Porque quando nós entendemos, irmãos, o que significa testemunho, quando nós vamos para o Velho Testamento, o Senhor ele sempre trabalhou com isso. Porque quando nós vamos lá para Êxodo capítulo 25 e o versículo 22 vai falar da arca do testemunho. E a arca do testemunho é também conhecido como a arca da aliança, que ela ficava dentro do tabernáculo, que era o templo ali no passado, que foi construído conforme a determinação de Deus, e o Senhor deu as medidas a Moisés, e cada utensílio que era colocado ali no tabernáculo tinha um propósito. E havia ali as separações, né, do santo lugar, do santo dos santos, e no santo dos santos havia ali a arca da aliança, ou a arca do testemunho. E essa arca ela era de madeira, era um caixote de madeira coberto de ouro, e dentro daquela caixa havia ali os 10 mandamentos, as tábuas da lei, ou conhecido como tábuas do testemunho. Havia ali o maná do céu, que desceu do céu, que foi o pão que desceu do céu ali para o povo de Israel. E havia a vara de Arão que floresceu. E aquela arca, irmãos, era levada ali, porque o tabernáculo, eles eram um povo nômade, eles caminhavam de um lugar para o outro, e eles levavam aquela arca, porque era conhecido como arca do testemunho, e era uma forma de testemunhar que a presença de Deus estava com eles. Aleluia! O santo dos santos, irmãos, era o local onde simbolizava a presença de Deus, que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano ali naquele lugar. E ali estava a presença de Deus, ali estava o propiciatório, e ali descia o Senhor com grande poder e enchia todo aquele lugar. E quando, né, o povo de Israel, eles caminhavam ali, eles iam para outras localidades, eles iam para as outras áreas, e muitas vezes guerreavam, mas eles levavam a arca com ele, e a arca de Deus ia na frente, porque era um testemunho da presença de Deus. Aleluia! Ali estava, irmãos, aleluia, a presença do Senhor, testemunhando para todas as nações que Deus está no meio deles. Que a aliança de Deus que havia feito com aquele povo, porque Deus falava ali daquele lugar, porque lá em Êxodo 25, 22 vai dizer, ali virei a ti e falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. E tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. E ali ele vai falando com Moisés, ele fala com o povo, e o Senhor estava dizendo, olha, eu virei a ti, e dali falarei o que eu quero para a vida de vocês. As provisões de Deus,
os cuidados de Deus para aquela nação. E as tábuas da lei, que significa também as tábuas do testemunho, estava ali porque o Senhor estava dizendo: olha, tudo que vocês cumprirem, se vocês colocarem em prática toda esta palavra que está escrita aqui nesta lei, aleluia, eu abençoarei vocês, eu cuidarei do caminho de vocês, aleluia, eu trarei segurança, eu trarei paz, aleluia. Então, irmãos, a arca do testemunho trazia um grande significado para a nação de Israel. Eles tinham um testemunho para contar de tudo que Deus fez. Quantas vezes o Senhor abriu o mar vermelho, quantas vezes o Senhor deu vitória àquele povo, o Senhor abriu ali, né, o rio Jordão para Josué também. O Senhor, irmãos, ele veio com as suas provisões no meio do deserto, e eles tinham um testemunho para contar, e eles contavam assentado à mesa para os seus filhos, eles contavam para todos que estavam ali ao seu redor, e eles perguntavam como foi isso, porque Deus sempre esteve no meio de nós. Aleluia! Em todo tempo, Deus esteve no meio de nós. Em todo tempo o Senhor está contigo. Aleluia. Ele é fiel para cuidar de todas as áreas da minha e da sua vida. Aleluia. Ele é fiel, irmãos, para dar um testemunho a você, a ponto de muitos perguntarem, como perguntaram acerca daquele homem que fora endemoniado e disseram: olha, como pode esse homem aí que um dia estava aqui acorrentado, agora estava ali vestido, sentado em perfeito estado? É porque Deus faz, é porque Deus cuida. Como vale a pena servir a Deus, irmão? Como vale a pena entregarmos a nossa vida para que Deus ele venha cuidar? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que para onde a nação de Israel ia, eles levavam a arca do testemunho. E chegou um determinado momento daquela nação, do momento de tempo naquela nação, que essa arca foi tomada pelos filisteus. Isso lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 4 e o versículo 11. A arca foi roubada, porque a presença do Senhor havia se retirado daquela nação, daquelas pessoas que ali. Era um tempo tão difícil, irmãos. E nós não podemos deixar, irmãos, que venha se perder de nós a presença de Deus. Que nada venha fazer com que você pare na caminhada e que a presença do Senhor seja roubada. Porque a palavra do Senhor nos diz que foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia em Siló, e trazia as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. E a palavra vai nos dizer lá no versículo 21 deste mesmo capítulo: e chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que em um dado momento, em um determinado momento, aquela arca foi roubada. A mulher de um dos filhos de Eli tinha um filho, teve um filho. E quando este filho nasceu, aquela mulher morre. E foi colocado o nome deste menino Icabô, que quer dizer que a glória do Senhor se foi de Israel. Porque, irmãos, aquela arca era um testemunho da presença de Deus no meio do povo. Aquela arca era um testemunho de Deus no meio daquela nação. Mas o Senhor, irmãos, como Ele é misericordioso, aquela arca foi trazida de volta por Davi, e a presença do Senhor vem sobre eles. Aleluia. E agora, irmãos, a mão de Deus estava sobre aquele lugar novamente, a presença do Senhor estava sobre aquele lugar novamente, a glória de Deus veio sobre
novamente sobre aquela nação. E grandes coisas fez o Senhor naquele lugar. E não foi diferente, irmãos, porque muitos que ali estavam, muitos que presenciaram tudo que o Senhor já havia feito naquele lugar, eles puderam presenciar novamente a mão do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, é aquele que nos dá a oportunidade de testemunhar o que Ele faz em nós. Ele dá a oportunidade de testemunhar aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Lá em Salmos, o capítulo 119, o verso 46, vai dizer algo para nós, vai dizer: também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Você tem um testemunho para contar? Aleluia. Que você não se cale, porque o Senhor, irmãos, Ele veio com este propósito. Ele veio de nos salvar. Ele veio com um propósito para mudar, aleluia, aquilo que para muitos já tinha se acabado, já não tinha mais perspectiva de vida, como foi no caso daquele homem que estava endemoniado. Muitos achavam que ele morreria naquela situação. E qual é a situação que você passa hoje? Que talvez parece que a esperança se foi, parece que nada vai acontecer. Aleluia, mas Deus está preparando um testemunho para você. A palavra do Senhor nos diz que um dos homens que veio foi João Batista. E a Bíblia diz que ele veio preparar o caminho do Senhor. Porque lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6, do 6 ao 9, vai dizer que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha, aleluia, para que testificasse a respeito da luz, a fim que de todos vierem a crer por intermédio dele. João Batista, irmãos, foi chamado pelo Senhor com este propósito. A Bíblia diz que ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele veio para testemunhar acerca de Jesus. Ele veio para falar que, aleluia, como aquela arca que um dia estava lá em Jerusalém, que foi roubada, aquela arca que um dia estava na nação de Israel, que foi tomada, agora, irmãos, que a presença do Senhor estava naquela arca. A Bíblia diz que agora vem alguém, irmãos, que não habitaria mais em um templo, não habitaria em templos feitos por mãos humanas, não habitaria mais em algo, irmãos, que seja palpável, mas ele habitaria em nós. E ele veio falar para as nações, para aqueles que estavam sem esperança, que agora, irmãos, eles poderiam se alegrar, porque, aleluia, veria alguém que era maior do que ele, do que João, aleluia, e que ele é a luz dos homens, que ele é a luz do mundo, aleluia, aleluia. A luz veio, irmãos, para brilhar onde há trevas, aleluia. A luz veio justamente para trazer, aleluia, que aos nossos olhos vida. E o Senhor quer trazer luz aonde há trevas. O Senhor quer trazer paz aonde há guerra. Porque lá no versículo 8, João, ele diz aí, aleluia, ele não era luz, mas para que testificasse acerca da luz. João era um testemunho. Ele estava dando testemunho da luz, que era Cristo Jesus. No versículo 9 vai dizer: e ali estava a luz verdadeira que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Esta luz que ilumina todos os homens, todos os seres humanos, é Jesus. Aleluia. E foi isso que aconteceu com aquele homem endemoniado. Quando ele viu Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus, aleluia, ele falou: olha, vieste me atormentar antes do tempo,
E o Senhor manda aquele homem, aqueles demônios que estavam ali serem expulsos e saírem dele. E agora aquele homem, irmãos, estava ali sentado e ele estava querendo, né? Ele estava querendo andar com Cristo, estar com Jesus, mas Jesus disse: não, eu tenho uma proposta para você. Vai para os teus e conta tudo que o Senhor fez na tua vida. Aleluia, você passou a ser aquela arca que carrega consigo a presença de Deus. Aquela arca que simbolizava a presença de Deus no meio da nação de Israel. Agora é eu e você, meu irmão. Na sua vida Jesus está. E você vai testemunhar, aleluia, para todos aqueles da sua família. Você vai testemunhar para aqueles que estão ao seu redor tudo que Jesus fez em você. Talvez alguém vai perguntar assim: não, mas porque tu agora é crente, tu és diferente. Não, é porque agora Jesus habita em mim. Agora houve uma mudança na minha vida. Aleluia, Ele alcançou as áreas da minha vida que para mim já eu tinha tido como perdida, mas o Senhor, Ele foi e me restaurou. Ele iluminou os meus caminhos, Ele iluminou os meus passos, e agora eu sou uma pessoa diferente. Aleluia. Agora a minha vida tem sentido. Antes eu andava como uma folha seca, aonde o vento levava, eu não tinha direção. Antigamente eu andava pelos sepulcros, eu andava por este mundo aí sem ter direção, mas agora o Senhor me deu direção. Aleluia. Agora Ele iluminou os meus caminhos, porque Ele é a luz. E agora eu sou um testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Você é um testemunho do que Deus fez. Aleluia. E aquele homem, ele começou a pregar em Decápolis. Eu fico imaginando aquele homem passando ali pelas aquelas regiões, e as pessoas que olhavam para ele admiradas. Talvez um dizia para o outro: olha, esse não era aquele que vivia acorrentado, que a gente tentava acorrentar ele e não conseguia. Esse não era aquele que vivia no meio dos sepulcros. Esse não é aquele na qual vivia se rasgando, que vivia agoniado de um lado para o outro, atormentado. Aí ele dizia: ah, sou eu mesmo, porque Jesus, eu tive um encontro com Jesus. E você que está aqui nesta noite, talvez que ainda não tenha tido este encontro com o Senhor, você que me assiste, aleluia, aquele que ainda não teve encontro com o Senhor está dizendo nesta noite: eu quero trazer luz para a tua vida. Eu quero trazer paz aonde há guerra. Aleluia, eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar, aleluia, para que você seja um testemunho vivo para esta nação. O Senhor quer usar a tua vida de forma poderosa. Eu quero dizer para você que você é um testemunho da parte do Senhor. E muitos ficarão admirados do que Deus fez. Muitos ficarão admirados do que o Senhor realizou. Quantas vidas transformadas ali, irmãos, através do testemunho daquele homem. Porque ele ficou pregando lá em Gadara. Ele ficou testemunhando. Porque lá no versículo 20 vai dizer, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que você receba esta palavra nesta noite. Que Deus colocara na tua boca um testemunho. Vai chegar o tempo, aleluia, vai chegar o tempo de você contar o seu testemunho. Vai chegar o tempo, assim como aquele homem, para dizer de tudo que o Senhor fez na vida dele. Aleluia. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, quem sou eu, tão pequeno e tão falho?
Mas o Senhor, Ele olha para nós com um olhar de amor, dizendo: filho, filha, eu quero fazer de você um testemunho para esta nação. Eu quero fazer de você alguém que vai abalar o local que você mora. Porque as pessoas terão um encontro com Jesus através do teu testemunho, através da sua vida. Aleluia. Fica de pé nesta noite. Eu creio que você entendeu a palavra do Senhor nesta noite. E se você nesta noite tem um desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você que nos assiste, você que nos visita nesta noite, que talvez ainda não se decidiu, não entregou a vida a Cristo Jesus e está dizendo nesta noite: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Senhor, eu estou cansado de muitas vezes ser atormentado, ser atormentada aí fora. Quantas vezes o inimigo vem para querer nos atormentar, tirar a nossa paz, mas aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que você receba esta palavra nesta noite. Aleluia. Deus, Ele está preparando um testemunho para você. Aleluia. E se você deseja, aleluia, que eu ore por você, você pode vir aqui na frente também. Estarei abrindo um altar. E se essa palavra tocou o teu coração, aleluia, se você quer que você seja um testemunho vivo, se você quer que Deus use a sua vida com grande poder, se você quer paz, você pode vir aqui na frente e eu vou orar por você. E Deus, Ele vai mudar a tua história. E Deus vai alcançar o teu coração. E você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor, para esta nação. Usa a minha vida para os meus, Senhor. Aleluia. Aleluia. E se coloque como um testemunho vivo na presença do Senhor. Aleluia. Você pode falar com o Senhor nesta noite. O Senhor, Ele te chama para um tempo diferente. Assim como o Senhor alcançou aquele homem, o Senhor vai alcançar a tua vida. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você pede e pensa. O Senhor está dizendo nesta noite: eu não perdi o controle, filha. Eu não perdi o controle, filho. Eu só estou preparando um testemunho para você. Aleluia. Você vai contar em Decápolis. Você vai cantar para os seus. Aleluia. Que você clame isso nesta noite ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Estar aqui a minha vida diante do teu altar, Senhor. Aleluia. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus? É só levantar uma de suas mãos e nós estaremos orando por você. Se existe alguém, você que nos assiste, você que está aqui, quer dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus, levante uma de suas mãos e oraremos por você. Que o Espírito Santo falou ao teu coração através desta palavra. Se você ainda não é cristão, se você ainda não serve ao Senhor, o Senhor, Ele te chama nesta noite para uma vida diferente na sua presença. Tem alguém nesta noite? Aleluia. O Senhor, Ele é aquele que fala aos nossos corações nesta noite. Como dizer não para o teu chamado que me deste unção. Aleluia. Oh Jesus, o Senhor conhece, Pai, os corações aqui nesta noite, que entrou por estas portas. Aleluia, que recebeu a Tua palavra nesta noite, Senhor, que não vão sair daqui da mesma forma que entraram. Ó Deus, e que nós sejamos um testemunho, Pai, assim como João Batista, que testemunhava da luz. Aleluia. Eita aqui as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Aleluia.
Oh Deus, eis aqui, Senhor, nós queremos ser essa geração. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor, de forma poderosa aos corações. Esta igreja estar aqui, Senhor, vai trazendo, Senhor, a cada um, Pai, que por essas portas entrarem, sejam alcançados por esta luz que é o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para testemunhar, Pai, que Tu és bom, de tudo que o Senhor fez na nossa vida, assim como o Senhor fez na minha e na vida dos meus irmãos, de cada um que está aqui, Senhor, que chegou neste lugar, que compreende, Pai, o quanto o Senhor foi misericordioso conosco, assim como o Senhor foi na vida daquele homem que estava endemoniado, e agora ele era um testemunho vivo aos corações. Oh, aleluia! E nesta noite nós podemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Usa as nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos ser esta arca que o Senhor habita em nós. Aleluia! E a Tua aliança, a Tua presença caminha conosco, que a Tua presença nunca seja tirada ou roubada de nós, Pai, pelas coisas desta vida. Oh Deus, quantas vezes o inimigo quer nos tirar, Pai, a Tua presença por causa das coisas deste mundo, mas o Senhor está conosco, e maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus, Ele nos fortalecerá. Deus, Ele te fortalecerá. Aleluia, Ele renova as tuas forças nesta noite, e Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando, aleluia, de todas as áreas da sua vida. Ele está preparando o teu testemunho. Recebe esta palavra nesta noite, e que você diga, assim como este louvor: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, eu louvo a Deus pela sua vida aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela presença de cada um que tem chegado neste lugar para adorar o Senhor junto conosco. E que vocês fiquem à vontade para voltar quantas vezes quiserem, mais uma vez, Genilda e os irmãos que veio ali com ela. E fiquem à vontade para estar aqui adorando o Senhor junto conosco quantas vezes quiserem. Quero avisar os irmãos que os cultos permanecem os mesmos. Amanhã, culto de oração, às 3 horas da tarde, temos o culto de oração aqui. Então que os irmãos venham, estejam aqui, as portas estarão abertas, justamente para o Nascimento e seu Carlos, em oração aqui neste lugar. Quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensinamento. Nós temos culto de doutrina na quinta-feira, às 19h30. Você é o nosso convidado, esteja aqui para aprender a palavra do Senhor. Temos crescido no conhecimento e da graça do Senhor Jesus. No domingo temos a nossa escola dominical, às 9h da manhã, escola dominical. E à noite, nosso culto de louvor e adoração, que é este culto que nós estamos às 18 horas. Então esteja aqui também adorando o Senhor junto conosco. Amém. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e vamos estar orando, agradecendo o Senhor por esta noite. Amém. Curve as suas cabeças, oremos em nome do Senhor Jesus. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Jesus. Ó Deus, que sejamos um testemunho vivo em tuas mãos. Usa as nossas vidas, Senhor. Prepara, Senhor, as nossas vidas conforme a tua vontade, Senhor, e nos alcança para a glória do teu nome. Obrigado, Deus, por cada um que chegou aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua presença em nosso meio. Permanece abençoando cada família aqui, Senhor. Cada família aqui representada que tem chegado neste lugar. Ó Deus, leva-nos em paz para casa, nos dar uma semana abençoada na tua presença, Senhor, nos dá uma semana de vitória, e que estejamos aqui, Senhor, logo mais nos cultos aqui, te adorando e te servindo. Ó Deus, visita a tua filha Claudete, toda a sua família, Senhor, que perdeu o seu ente querido. Ó Deus, que o Senhor passe um bálsamo ali no seu coração, que o teu Espírito Santo abrace cada um ali daquela família, Senhor, que está chorando neste momento, que está sentindo dores, Pai, pela perda de um ente querido, mas que teu Espírito Santo console,
Abrace para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, fica conosco. São todas essas coisas que nós te pedimos, nós te agradecemos. Nos dar uma semana de vitória na tua presença, em nome do Senhor Jesus. São essas coisas que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.